reunião. Sob o lema de 2021-2022, Servir para Transformar Vidas, declaro aberta a nossa 4ª reunião ordinária virtual do período 2021-2022, em conjunto com a turma do Corujão, solicitando uma calorosa saudação às bandeiras. Convido a todos a fazerem silêncio para ouvirmos a oração rotária. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Muito obrigado. Convido a diretora de protocolo, a companheira Ana Lúcia, para ocupar a tribuna virtual. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Na tribuna virtual, Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada representativa desta unidade voluntária, classificação banco-gerente, ocupando neste período as funções de diretora de protocolo e membro da equipe de protocolo do CER. A área de enfoque do mês de agosto, em Rotary, é desenvolvimento do quadro associativo. Renovamos a solicitação de que todos registrem suas presenças no chat, colocando nome e função, se estiver ocupando o cargo, em equipes da governadoria, que mantenham os microfones desligados enquanto não estiverem se pronunciando e liguem as câmeras para que possamos interagir melhor, vendo todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo Facebook e será publicada no ONIClube e YouTube. No período Rotário 2021-2022, o Rotary Internacional tem como presidente o companheiro Shekhar Mehta, associado do Rotary Club de Calcutá, Mahanagar, Índia. Como diretor de RI, período 2021-2023, o companheiro Julio Silva Santisteban Orreda, associado do Rotary Club de El Rímac, Peru, e como governador distrital, o companheiro Cláudio Maurício Zinger, associado do Rotary Club de Copacabana. Compondo a mesa da presidência virtual, ao centro, nosso 52º presidente, o companheiro Davi Luiz Ferreira. À direita do presidente Davi, o palestrante e governador 2016-2017, Luiz Augusto Freitas Conceição, associado do Rotary Club de Ipiaú, Vale dos Rios, distrito 4.391. À esquerda do presidente Davi, representando a turma do Corujão, seu coordenador, o companheiro Nelson Alves de Oliveira, o anfitrião e associado do Rotary Club de Pontal, São Paulo, distrito 4.540. À direita do governador Luiz Augusto, o governador 2002-2003, Newton José Amaral, associado do Rotary Club Rio de Janeiro, Jacarepaguá, distrito 4.571. E à esquerda do companheiro Nelson, coordenador da comissão de DQA e presidente indicado 2023-2024, do Rotary Club do Rio de Janeiro, Rio Comprido, companheiro Adelino Vicente de Almeida Rosa. A reunião de hoje, conjunta com a turma do Corujão, representado por seu coordenador, o companheiro Nelson Alves de Oliveira, recebendo o estimado governador 2016-2017, Luiz Augusto, para a palestra,
sobre a importância da programação das reuniões. Agora, a nossa reflexão rotária. Companheiro Nelson. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para a reflexão rotária de hoje. Convido a companheira Maria Goretti. Boa noite a todos os presentes. Na tribuna virtual, Maria Goretti Carneiro Cerqueira, associada representativa do Rotary Club de Feira de Santana, Subaé, distrito 4.391. Com muita satisfação, eu aceitei o convite do presidente Davi, o qual eu agradeço imensamente e saúdo a todos na sua pessoa, companheiro. Eu trouxe para vocês uma mensagem para fazer uma reflexão em cima dos valores do Rotary. Um dos valores, eu acredito que o principal, que é listado pelo Rotary, chama-se companheirismo. E um dia, a nossa estimada governadora Irma Sueli, fazendo uma palestra no Dia do Amigo no nosso clube, ela fez referência. E se todos os nossos companheiros fossem os nossos amigos, nós teríamos um Rotary mais forte. Por isso eu escolhi uma mensagem para refletir chamada Amizade, da autoria de Rock Schneider. Senhor, como é bom a gente precisar de gente, dos outros. Você colocou em nós a limitação. E a amizade é uma exigência dela, pois a limitação chama a amizade. É esta limitação humana, graça divina, que nos faz caminhar ao encontro do outro. É esta limitação humana, graça divina, que nos faz egoístas, autossuficientes e mais humildes. Sabe, Senhor, na verdade, este sentir-se sozinho, desamparado, este sentir-se sozinho, incompleto, fraco e ilimitado, este precisar do outro, nos leva inexoravelmente à pura amizade, você. Pois você é diálogo, amor, comunicação e doação. Em um mundo que se faz deserto, teremos necessidade de encontrar um amigo. E o que mais necessitamos na vida é de alguém que nos leve a realizar o que podemos e devemos fazer. O que podemos e devemos fazer, e é nisso que consiste a função do verdadeiro amigo. Senhor, obrigado por tudo que você é dentro de nós e de nossa comunidade. Ensine-nos a ser, para todos, um sinal e instrumento da sua amizade, assim como os rotarianos espelham esta amizade, esse companheirismo uns para os outros. Muito obrigada a todos vocês, um excelente companheirismo. Com a palavra, o nosso presidente Davi. Muito obrigado, Goretti, pelas suas palavras. Realmente são inspiradoras. Eu solicito uma saudação rotária à nossa querida diretora de protocolo, Ana Lúcia, também. Muito obrigado, Ana. Agradecemos o comparecimento das autoridades rotárias, companheiros, visitantes, companheiros do clube, associados honorários e amigos, por abrilhantarem a nossa reunião de hoje. Eu vou fazer a apresentação do nosso palestrante, nosso companheiro Luiz Augusto. Luiz Augusto Freitas Conceição. É natural de Jaguaripe, Bahia, casado com Nadir e tem 3 filhos e 2 netos. É técnico em contabilidade, bacharel em letras pela Universidade do Estado da Bahia, é servidor aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Luiz é associado fundador do Rotary Club de Ipiau, Vale dos Rios, Distrito 4.391, fundado em 1992. É associado honorário de 9 Rotary Clubes e é companheiro por Harris com 2 safiras.
Sempre atuante, já participou de diversos institutos Rotary Brasil, convenções internacionais, regonés, seminários, etc. E tem em seu clube, ocupou as diversas funções do Conselho Diretor, comissões de serviço, tendo sido presidente nas gestões de 1994 e 1995, e 2003 e 2004, e o atual presidente do seu clube. Entusiasta da juventude, foi um dos responsáveis pela fundação do Rotaract, do Interact e do Rotary Kids de Piau. O governador Luiz Augusto também ocupou diversas funções na equipe distrital. Foi chairman da Comissão Distrital de Rotaract na gestão 2012-2013, coordenador da Comissão Distrital de Imagem Pública nas gestões de 2014 a 2016, coordenador distrital da ABTRF na gestão 2015-16, instrutor regional na gestão 2014-2015, instrutor distrital nas gestões de 2015-2016, 2018 e 2019 e 2019-2020, governador assistente em 2011 e 2012 e governador distrital do ano rotário de 2016-2017 do então distrito 4.550, sob o lema "O Rotary a serviço da humanidade". Neste período de pandemia já participou de centenas de reuniões virtuais de clubes em todo o Brasil e do exterior, assim como tem feito muitas palestras. Eu acho que já está chegando aos 1000, né, Luiz? Este é o resumo do nosso currículo rotário do nosso governador Luiz. Governador Luiz, por favor, a tribuna é toda sua. Boa noite, companheiros, companheiras. Que bom, fiz uma boa viagem aí para o Rio de Janeiro. Tempo bom. É um prazer estar com vocês aí, não só do Rio, mas em diversas partes do Brasil aí, que vieram nos prestigiar. Então, eu fico muito feliz com isso e agradeço a oportunidade de estar compartilhando o Rotary com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se programar as reuniões, e o objetivo todo de se programar reuniões é de melhorar a qualidade das reuniões. Eu acredito que a qualidade da reunião pode tanto atrair o interesse dos companheiros em permanecer no clube, como também pode afastar se as reuniões não são bem programadas, não são úteis, não produzem bons efeitos, bons resultados. Então, eu acredito que a gente deve se preocupar muito em melhorar a qualidade da reunião de nossos clubes, porque eu acredito que a boa qualidade da reunião pode ser também um fator importante para a retenção do associado. A gente vem falando muito sobre isso nas reuniões aí, a dificuldade que os clubes têm de reter os associados, né, de fidelizar os associados, e eu acredito que a qualidade das reuniões tem grande influência nisso. Porque eu penso numa reunião de Rotary como reunião de trabalho, e reunião de trabalho tem que ser úteis, tem que ser produtivas, tem que agregar valores, e se a gente não encontra isso na reunião do Rotary, ela se esvazia e a gente fica sem motivação para participar. Então, a gente tem que se preocupar, peço aos presidentes que se preocupem, né, que se dediquem um tempo a mais para programar a reunião do seu clube de forma que ela fique mais agradável, mais interessante, com mais valor, para que atraia o interesse dos companheiros em participar e, consequentemente, em permanecer no clube, contribuindo também com o desenvolvimento do clube. Porque quando você tem uma reunião participativa, onde os companheiros apresentam os seus valores das reuniões, através das reuniões, dos seus dons, das suas capacidades, dos seus conhecimentos, ele se envolve e, com isso, logicamente, se compromete e se sente valorizado também pelo clube. E, a partir daí, a gente consegue, então, fidelizar esses associados. Quando eu assumi o meu clube pela segunda vez, eu descobri uma agenda rotária muito interessante, e, a partir daí, eu gostei, apliquei, e, a partir daí, eu comecei a fazer algumas alterações, a modificá-la para atender às minhas necessidades, né? E aí, todo ano, eu venho atualizando essa agenda, fazendo pequenas alterações,
e sempre compartilhando. E esse ano não foi diferente, eu assumi também a presidência do clube e continuei fazendo essa atualização da agenda e divulgando, e isso atraiu o interesse de vários presidentes que quiseram também utilizar essa agenda, e surgiu também a oportunidade de se falar um pouquinho sobre ela, sobre essa importância de se programar reuniões que alguns companheiros solicitaram. Então, eu preparei um material, eu vou apresentar aqui primeiro a agenda. Essa aqui é a capa da nossa agenda. Ela tem algumas instruções, falando sobre a comissão de programação das reuniões, tem algumas orientações, as áreas de enfoque do Rotary, informações sobre reuniões, assembleias, roteiro de programação, essa é a parte teórica, e depois tem a agenda propriamente dita, que tem um calendário para ajudar, né, no agendamento das datas necessárias para reuniões, o nome da identificação do clube, o nosso lema rotário, o mês que o Rotary dedica, né, sempre tem uma referência a uma das áreas de enfoque, a alguma atividade rotária, as datas comemorativas, as efemérides, as datas, né, para se colocar reuniões, em média de 4, 5 reuniões mensais, sempre havendo espaço para reuniões de companheirismo, que mesmo virtual deve acontecer. Eu sempre coloco aqui, por exemplo, tema e responsável, porque não precisa que o presidente do clube seja responsável por todas as suas reuniões. Ele pode determinar que, por exemplo, a reunião desse mês de agosto, por exemplo, que é dedicado ao desenvolvimento do quadro associativo, que tem algumas reuniões que sejam programadas pela Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Então, a comissão é que vai determinar um tema e que vai assumir a responsabilidade e por aí vai. Então, é importante, é até importante que essa responsabilidade pelas reuniões seja também distribuída com outros companheiros para aumentar mais ainda essa participação, o comprometimento, a responsabilidade. Então, não precisa que o presidente seja o único responsável pelas reuniões. Um espaço para observações, e assim a gente vai repetindo todos os meses, mudando apenas as datas comemorativas e os meses de dedicação que o Rotary estabelece. E é importante essas informações, né, do Rotary, porque nos ajuda até a programar reuniões, né? Você tendo um tema central em cada mês, você pode já trabalhar palestra ou a atividade do clube baseado naquela área de enfoque que o Rotary estabeleceu para aquele mês. Não precisa necessariamente ser só naquele mês, né? Por exemplo, o mês de setembro, que é o mês da educação básica e alfabetização, não precisa que a atividade espere para chegar o mês de setembro para fazer ou que, passando o mês de setembro, acabe. São atividades que devem ser feitas durante o ano todo, se possível, mas o Rotary chama atenção nessas datas aí e serve de estímulo para que o clube faça alguma coisa, né? Não deixe passar em branco essas datas importantes, esses meses importantes a ser trabalhado. E aí você pode fazer atividades diversas utilizando esses temas. E as datas comemorativas também, que nos auxilia muito para determinar homenagens, para fazer palestras, isso ajuda muito, né? Não é simplesmente, essas datas não são colocadas aí nesse calendário rotário apenas para o companheiro, naquele momento, anunciar quais são as áreas comemorativas da semana, porque isso é muito, muito pouco, né? E, às vezes, a gente até esquece, tem semanas que tem uma grande quantidade de datas comemorativas que você passa batido, esquece até depois da reunião. Então, eu sempre sugiro que a pessoa que fica responsável por informar sobre as datas comemorativas daquela semana, que escolha uma daquelas datas e se aprofunde, né? Passe mais algumas informações, além de dizer simplesmente que o dia tal se refere a tal homenagem. Então, que se aprofunde mais. Por exemplo, mês de setembro, nós temos aí a independência do Brasil, é uma data importante, então não basta se dizer 7 de setembro, independência do Brasil. A pessoa aí se aprofunda mais, por que 7 de setembro é a independência do Brasil, o que aconteceu, o que é que justifica isso, como é que deve ser comemorado. Então, é importante sempre estabelecer esse aprofundamento em determinadas datas, para que isso venha agregar valor também à reunião e você sair daquela reunião sabendo de mais alguma coisa que talvez você não soubesse.
É uma sugestão que eu faço no meu clube, que eu acho interessante e que eu recomendo fazer também. Então, essa é a agenda que motivou aí essa nossa palestra de hoje, né? Eu vou agora abrir a nossa apresentação do PowerPoint para a gente refletir um pouquinho mais. Para o Rotary, planejamento é fundamental. Vocês sabem que em Rotary nós temos manuais para tudo, orientação para tudo, e o Rotary, inteligentemente, estabelece prazos suficientes para que se possa fazer programações, planejamentos de todas as atividades. Para vocês terem uma ideia, o governador de um Rotary internacional, ele deve ser escolhido pelo seu distrito 2 anos a 3 anos antes de assumir a governadoria. Esse período não é simplesmente para se dizer que já tem um governador indicado, que já tem um governador eleito. É para que haja tempo suficiente, tanto para o Rotary Internacional preparar, né, qualificar, capacitar essa pessoa escolhida, esse rotariano escolhido para dirigir um distrito, como para o próprio eleito, né, ter tempo suficiente para se inteirar mais sobre o seu distrito que ele vai governar, conhecer os pontos fracos, os pontos fortes para estabelecer seu planejamento estratégico, poder se envolver mais com as atividades do distrito, conhecer mais o distrito, a participar de todos os eventos que sejam de interesse para que o qualifique melhor, participar das reuniões de governadores, reuniões regionais de governadores, dos seminários, dos GATs, GITs, né? Instituto Rotary. Então, aí o governador, sendo eleito 2, 3 anos antes, ele tem tempo suficiente para se qualificar e, quando assumir a governadoria, ele está mais seguro do que está fazendo, né? Já escolher a sua equipe, já planejar as suas atividades principais. Da mesma forma, os presidentes de clube. O nosso estatuto estabelece que o presidente do clube deve ser eleito entre 1 ano e meio a 2 anos antes de assumir a presidência. Infelizmente, a gente não vê muito isso. Tem muitos clubes que elegem seus governadores aí já quase em cima do PET, já está anunciando o PET, que alguns governadores são indicados, informados lá no site do RI. Infelizmente, acontece isso. Mas se formos cumprir o nosso estatuto, o presidente tem que ser eleito aí, no mínimo, 1 ano e meio antes. E também para que ele haja tempo dele se preparar, né, participar dos eventos distritais, como PETs, o seminário de capacitação, a Assembleia Distrital de Treinamento, e que o presidente também comece a se inteirar mais das atividades do clube, conhecer mais o clube, participar dos eventos do clube, e a partir daí vai começar a fazer seus planejamentos, e escolher a sua equipe de trabalho. Então, é tempo mais do que suficiente para você se preparar. Então, não tem porquê a gente ver tanto medo de alguns companheiros de assumirem a presidência do clube. Tem clubes que têm dificuldade em se eleger um presidente, mas vem muito disso. Se você elege um presidente com antecedência, ele sabe que ele terá tempo, se houver interesse dele, terá tempo de se preparar, né? Já se ele é escolhido às vésperas de assumir a presidência, aí fica difícil realmente alguém se qualificar, se capacitar e ter o conhecimento suficiente necessário para assumir a presidência de um clube. Então, é importante sempre o planejamento. Isso eu falo não só, eu estou falando de Rotary, mas não só em Rotary, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, o planejamento com antecedência é bem melhor e garante muito mais um percentual de acertabilidade, de que o que você está planejando vai dar certo, do que aquelas coisas feitas em cima da hora. E essa programação das reuniões não deve ficar, como eu falei antes, só sob a responsabilidade do presidente. O ideal é que o presidente nomeie uma comissão para programar as reuniões. Logicamente que dessa comissão ele deve fazer parte, não só ele, mas o secretário do clube, o diretor de protocolo e mais outros companheiros devem fazer parte dessa comissão de programação da reunião. E a comissão vai organizar e providenciar com antecedência as programações para reuniões, assembleias extraordinárias e qualquer atividade que o clube venha fazer, essa comissão deve estar programando isso com antecedência. Essa comissão também prepara uma agenda para cada reunião semanal, né? É importante isso, distinguir uma coisa da outra,
e a cada semana ter um planejamento, uma programação específica para aquela semana. Elaborar a programação com antecedência, isso é fundamental. Relacionar as programações das reuniões aos projetos e atividades do clube, isso é importante também, porque se você faz reuniões, se você pega temas para palestras e atividades que não tenham a ver com os objetivos do clube, isso não ajuda muito. Então, procure sempre temas, atividades que tenham relacionamento com o que o clube faz. Isso vai fortalecer mais ainda o clube. Organizar atividades de comemoração das datas efemérides, semanas especiais, meses especiais, né, como eu falei um pouco antes aí. Então, é importante não deixar passar. Algumas datas são muito importantes para o clube, então, não deixar passar em branco e utilizar essas datas para fazer homenagens, palestras, isso é muito importante. Eu sempre gosto no meu clube, a gente sempre convidar um palestrante para falar de um tema baseado nas datas comemorativas, porque a gente faz duas atividades ao mesmo tempo e isso tem um valor muito grande para o clube e para a pessoa convidada. Então, se você chama um profissional para fazer uma palestra e ele vai fazer uma palestra naquela semana onde é comemorada a data da profissão dele, você, além de ter a palestra dele, você ainda o homenageia, e aí ele vai se sentir mais privilegiado ainda de ter sido convidado para fazer uma palestra e de ter sido homenageado pela sua profissão. Então, você consegue agregar valor àquela reunião. E preparar planos de contingência caso partes da programação tenha que ser cancelada. Isso é importante e, às vezes, tem clube que, às vezes, não se toca muito para esse detalhe. O que é preparar um plano de contingência, né? O chamado plano B. Então, é bom que toda reunião você tenha um plano B. Um exemplo, você convida um palestrante para fazer uma palestra naquela data. E, no dia da reunião, o palestrante, por algum imprevisto, entra em contato com o presidente ou o diretor de protocolo entra em contato com ele para confirmar a presença e ele diz que não vai poder participar por algum motivo. Vai cancelar a reunião? Vai adiar a reunião? Não. Né? Então, se tiver um plano B já engatilhado, um outro palestrante, que pode ser um rotariano, né, para não ter aquele negócio de convidar de última hora, mas pode ser um rotariano que possa falar sobre algum tema que ele domine, ou sobre Rotary, ou sobre a profissão dele, alguma coisa, né, ou qualquer outra atividade que o clube possa fazer para deixar em stand-by para caso a reunião não aconteça. Por exemplo, o presidente do clube, por algum motivo, naquele dia, não pode participar da reunião. Hoje, virtual, imagina que o presidente não está bem de saúde e não pode participar da reunião. Vai cancelar a reunião? Não. Né? O vice-presidente, que legalmente o substitui, e o secretário, que também deve ter participado da reunião de programação, o diretor de protocolo. Então, tem várias pessoas envolvidas na reunião de programação que a ausência do presidente não vai afetar tanto o resultado daquela reunião. Então, a reunião deve acontecer. E, em relação a cancelamento de reunião, tem que lembrar que não é prerrogativa do presidente cancelar ou adiar a reunião de Rotary. Essa prerrogativa é do conselho diretor. Então, se por algum motivo alguma reunião precisar ser cancelada ou adiada, o presidente tem que participar isso ao conselho diretor para obter essa autorização. Então, não é o presidente sozinho que deve cancelar ou que pode cancelar ou adiar a reunião. Inclusive, o próprio manual do Rotary Internacional determina algumas ocorrências que justifica o cancelamento ou adiamento de reunião. Por exemplo, um feriado no dia da reunião, uma guerra, por exemplo, um conflito armado que venha colocar em risco os companheiros, uma epidemia que venha prejudicar possivelmente os companheiros. Então, são coisas graves que justificam o cancelamento de reunião. Então, não é qualquer coisinha que deve provocar o cancelamento ou adiamento de reunião. Imagina que, se o clube trabalha direitinho, programando com antecedência, avisando com antecedência aos participantes o tema da reunião, como deve ser, tudo isso, todo mundo se programa, às vezes cancela alguma atividade para reservar aquele momento para o Rotary e, na hora H, alguém diz que a reunião foi cancelada. Isso não pode acontecer, isso desestimula e pode prejudicar o desenvolvimento do clube. Algumas programações podem ser feitas com bastante antecedência. Né? Tem algumas coisas que o presidente
têm conhecimento com antecedência, e outras a médio prazo e a outras a curto prazo. Mas para qualquer atividade nesse sentido de programar, é muito importante avaliar como é que está hoje. Por exemplo, hoje nós estamos aí 1 mês e pouco que os presidentes assumiram os seus mandatos. Será que os presidentes já fizeram uma avaliação quanto à qualidade da reunião? Como é que o clube está se comportando? Será que a maneira que o clube está se reunindo está atendendo os interesses da maioria dos companheiros? Será que estão gostando das palestras que está sendo apresentadas? Será que está gostando da formatação da nossa reunião? Então, essas coisas têm que ser perguntadas agora no início da gestão, né? Poderia ter sido perguntado antes até de assumir, mas que assumiram e não fizeram ainda, façam agora. Façam uma pesquisa com os companheiros sobre o que é que pode melhorar, o que é que não está bom, o que é que deve ser alterado, para que, a partir daí, a gente consiga fazer reuniões que venham agradar a maioria dos associados. O dia da reunião, o horário da reunião, a formatação da reunião, né, os temas abordados, tudo isso tem que ser procurado saber dos companheiros para a qualidade. E aí, como eu disse, que algumas coisas você já tem conhecimento com bastante antecedência, por exemplo, os seminários distritais, geralmente os governadores já estão aí distribuídos, já está com a agenda distrital aí já informando, o dia da visita oficial, conferência distrital, tem algumas informações que a gente já sabe de antemão. Então, isso já inclui logo na programação da gestão toda, né? Os meses que vai ter esses eventos. Já tem outras coisas que são mais próximas, né? Para programar os temas mensais das reuniões, pode ser um pouquinho, com alguns meses de antecedência, as datas cívicas, as efemérides, os temas das palestras, tudo isso aí você pode ver mais próximo. É importante saber das comissões, né, dos presidentes das comissões, se eles querem que seja reservado uma reunião específica para tratar dos assuntos daquelas comissões, né? Se tiver também, já programa com esse presidente em que mês ele quer fazer, né? Se tem algum mês mais apropriado ou em qualquer mês, mas é estabelecer já essas datas para que os presidentes também já vão se programando o que é que eles vão apresentar naquela reunião sobre a sua responsabilidade. E programar os temas das palestras semanais, aí já pode ser mais próximo, né? Entrar em contato convidar os palestrantes mais próximos, entrar em contato para confirmar a presença, né? Então já pode ser um pouquinho mais próximo, mas se puder fazer com mais antecedência, melhor resultado é garantido. Escolher temas que atendam aos interesses e necessidades do clube, né? Já falei isso anteriormente. Convidar palestrantes conforme uma data comemorativa para você agregar mais valor àquela oportunidade de estar com o palestrante e homenagear também, se possível. Usar a criatividade para tornar as reuniões mais dinâmicas, agradáveis, produtivas, participativas. Vocês sabem que eu tenho um interesse muito grande nessa qualidade de reunião, de criatividade. Eu tenho aí feito essas reuniões aí com movimentação de imagens, com vinhetas, tudo isso aí. A intenção é basicamente essa tornar essa reunião, já que é virtual, mais agradável, mais interessante, com um visual melhor, para que a gente tenha um interesse maior em participar das reuniões. Envolver o maior número de companheiros nas dinâmicas das reuniões, não deixar a reunião... eu vejo assim, muitos clubes, basicamente 3 pessoas participam da reunião, né? Presidente, secretário e protocolo. Então, é bom envolver mais pessoas, não permitir que uma pessoa só faça tudo, né, na reunião, mas distribuir algumas ações. Um faz o protocolo, o outro é o presidente, o secretário faz a secretaria, a tesouraria faz a tesouraria, alguém vai falar sobre as datas comemorativas, o outro fala sobre o companheirismo, os aniversariantes. Você distribui isso, torna a reunião mais dinâmica, mais participativa, e a pessoa, sabendo que tem uma incumbência naquela reunião, não vai faltar a reunião, né? É uma forma de também você prender as pessoas às atividades do clube. Planejar reuniões de companheirismo, mesmo que virtual, né? Tem clube aí que não está fazendo nenhuma reunião de companheirismo porque é virtual, né? Mas isso não impede, tendo criatividade, tendo um jeitinho aí que o brasileiro tem, você consegue fazer reuniões virtuais de companheirismo muito interessantes. E o calendário rotário, que nos ajuda, né? Eu falei um pouco sobre isso, né? Mês de julho não tem nenhum tema específico, eu chamo de um mês de estruturação,
seria aquele mês onde o presidente, né, está assumindo a direção do clube, passar para os companheiros o que é que ele espera de cada um, o que é que ele pretende mudar no clube, quais são as metas dele. Então, é um mês de você realmente dar o seu direcionamento para aquela gestão. Aí, mês de agosto é o DQA, né, mês de desenvolvimento, então você pode trabalhar, é um mês de você... tem clube, por exemplo, porque não conseguiu admitir nenhum associado agora no mês de agosto, que é o mês do DQA, aí não se preocupa nos outros meses, né? Então, como eu disse, não é naquele mês específico para acontecer tudo sobre aquele tema. Então, você pode começar um trabalho agora, no mês de agosto, sobre o desenvolvimento do quadro associativo, e isso vinha acontecendo ao decorrer do ano, você conseguindo aí atrair novos associados. Setembro, educação básica e alfabetização, um tema amplo. Outubro, desenvolvimento econômico comunitário, é um mês interessante aí que eu reforço um pouquinho para os clubes a possibilidade de criar um NRDC, é um programa de rota internacional importantíssimo, com excelente resultado para a comunidade e sem nenhuma dificuldade para o clube, para a implantação e para a sua manutenção. Não tem despesa para o clube, não tem grandes atividades que envolvam a maioria dos associados, né? Basta ter um companheiro que pode ser revezando, né, com outros para participar das reuniões e acompanhar, dar o suporte técnico, mas vale a pena se pensar seriamente nisso aí, em ter um ou mais NRDC na sua comunidade. Novembro, Fundação Rotária, essa talvez seja um tema ser mais trabalhado o ano todo, né, que a gente sempre tem buscado aí, motivar e conscientizar os rotarianos de que devem fazer as doações da Fundação Rotária, buscar as empresas cidadãs, tudo isso aí. Então, eu acho que a Fundação Rotária é um tema que a gente consegue aí abordar durante o ano todo. Mas os outros também devem ser também privilegiados. Dezembro, prevenção e tratamento de doença, é outro tema amplo aí que o ano todo também a gente consegue fazer atividade nessa área. Janeiro, serviços profissionais, a gente busca... A gente não pode esquecer que o Rotary tem a representatividade profissional, né? E tem clube que às vezes não faz nada nessa área. Então, homenagear os profissionais que se destacam na comunidade é muito importante e pode ser um critério até de atrair o interesse do homenageado a fazer parte do Rotary. Então, não deixe de fazer isso e não deixe de fazer só em janeiro. Faça o ano todo essa homenagem aos profissionais que se destacam na comunidade, que é aquele que você percebe que tem um espírito rotário, né? Naquele não rotariano. Fevereiro, consolidação da paz e prevenção de conflito, outro tema amplo também, porque quando a gente fala em paz, não é só a ausência de guerra, mas tem os conflitos aí, urbanos, né? A violência, o preconceito, drogas, discriminação, tudo isso aí leva a estar incluídos aí nessa consolidação da paz e prevenção de conflitos. Março, água, saneamento e higiene, outra área ampla também. Abril, saúde e matéria infantil, da mesma forma. Maio, novas gerações, a gente percebe aí que a gente está agora focando muito nas novas gerações, desde a gestão anterior com o Roger Knack, que deu uma força muito grande à juventude, e a gente deve dar continuidade a isso aí, porque a gente já percebeu que o jovem não é o futuro do Rotary, né, é o presente, a gente tem que estar aí junto com essa juventude. E junho, que é o companheirismo, eu acho muito propício esse mês de junho, que é um mês onde você vem concluindo a sua gestão, e tem muitos motivos aí de festejar, de confraternizar com os companheiros, aquele ano todo de trabalho, e aí vem de estímulo, né? Você faz o companheirismo no mês de junho aí, de estímulo também para a nova gestão que vai estar começando em julho. Então, essas datas aí é muito importante, a gente tem que valorizar mais isso aí para melhorar nossas reuniões. E é importante nas reuniões de clube, né? Passando rapidinho, o planejamento, que é o que a gente está falando aí hoje, a importância do planejamento e com antecedência, a pauta, não deixem de fazer a pauta da reunião. Nenhuma reunião de clube, por mais simples que ela seja, que seja só ordinária, só com rotarianos, que hoje em dia não existe mais reunião só do clube, né? Hoje em dia, as reuniões são do Brasil inteiro. A gente faz nossas reuniões ordinárias e divulgamos os convites. Hoje está aparecendo pessoas do Brasil todo
participando de nossas reuniões ordinárias. Então, a pauta é importante para você divulgar isso, motivar a participação dos companheiros, já alertar os companheiros para o tema que será tratado naquela reunião. Isso faz com que ele já vá trabalhando na sua mente alguma forma de contribuir com aquele assunto a ser abordado. Então, não pode haver reuniões de rota para o que ocorrer. Sempre tem que ter temas na pauta. O convite é importante, né, tanto para externamente, para você convidar outros companheiros de outros clubes, mas internamente também. Não deixe de convidar os companheiros, apesar do companheiro do rotariano ter aquela responsabilidade, já tem dentro de si aquele compromisso semanal com o seu clube, mas o convite é sempre importante. O protocolo não pode deixar de existir. Isso tem até provocado já diversas discussões, e já estou até buscando a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, no mês de setembro, na virada do Corujão, aí, nós vamos estar falando sobre isso aí, sobre o protocolo nas reuniões virtuais. Porque tem clube que acha que não deve ter. E se você faz a reunião sem protocolo, deixa de ser reunião de rota, fica uma reunião de amigos. Então, o protocolo, essa dinâmica das reuniões rotárias tem que continuar, porque é o que diferencia as reuniões de rota de reunião de grupo de igreja, do grupo de trabalho, do grupo de amigo. Então, é uma reunião diferenciada. Então, o protocolo tem que ter, porém, sabendo dosar adequadamente para não prejudicar a reunião. Agora, no virtual, tem alguma mudança, né, do presencial, mas não pode simplesmente excluir o protocolo, a formalidade das reuniões. Distribuir as tarefas por diversos companheiros, como eu falei antes aí, né, não deixar tudo isso aí centralizado no presidente e protocolo, né, distribuir com outras pessoas. A informação e instrução rotária não deve deixar de existir. A gente já percebeu que é importante isso, para que mantenha os companheiros informados sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no seu distrito. Ele tem que estar atualizado sobre as informações. E a instrução rotária também tem que estar sabendo das suas responsabilidades, seus direitos, das suas obrigações, como é que o funcionamento do clube, né, como é o estatuto, o regimento, o que é que pode, o que é que não pode. Então, essas informações têm que estar sempre sendo trazidas à tona nos clubes para que os companheiros se incorporem, né, nas ações do clube como conhecimento de fato, de direito, né? Não simplesmente participar por participar. Então, esse conhecimento é importante. As palestras, que hoje em dia as reuniões virtuais têm favorecido muito, porque hoje nós temos tendo palestras com excelentes palestrantes, pessoas que, de repente, a gente só via palestrantes que a gente só via em conferências, em Instituto Rotary. Hoje a gente está trazendo para as nossas reuniões ordinárias. Então, isso tem agregado valor às nossas reuniões. Você tem trazido para as suas reuniões aí excelentes temas, excelentes palestrantes. Isso é muito interessante. Então, quem faz isso, continue fazendo. Quem não faz, é preciso fazer. Não pode fazer reuniões o mês todo sem uma palestra, sem trazer informações novas e diferenciadas para os companheiros. Ainda o que é importante na reunião, mesmo virtual, isso vale para virtual e presencial, mas é importante também não relaxar isso das reuniões virtuais, que é o acolhimento. Você é convidado para fazer reunião, para participar de reuniões no Brasil todo, e é importante que você se sinta bem naquela reunião. Então, se você entra numa sala de uma reunião virtual e alguém lhe acolhe, alguém pergunta de onde você é, alguém lhe dá boa noite, e interage com você, se sente mais acolhido. Então, isso é importante que o presidente determine algumas pessoas no seu clube para ficar atento às pessoas diferentes que entram na reunião, para recepcioná-lo, para deixá-los à vontade na reunião. O engajamento, isso a gente já viu, isso é discutido há muito tempo, que o companheiro que não consegue se engajar e se sente deslocado dentro do clube, ele não permanece no clube. E isso vale também, mesmo no virtual, a gente consegue engajar. Uma das formas de engajar é atribuir tarefas para os companheiros. Então, cada um tem que se sentir útil de alguma forma, né? Então, o Rotary tem funções demais para deixar algum companheiro de fora. Então, mantenha os companheiros engajados em tudo que o clube estiver fazendo. Companheirismo, no mais amplo sentido, né, da palavra, não é o companheirismo quando a gente fala das festinhas que o clube faz mensalmente,
mas do companheirismo, do companheiro saber que ali no clube ele conta com o apoio dos companheiros, que em qualquer situação, ou de alegria, ou de tristeza, de dificuldade, ele vai ter alguém para lhe dar a mão, alguém para lhe dar força. Então, esse companheirismo é muito importante e indispensável para você manter acesa essa chama do rotarismo dos companheiros. E, por fim, a diversão, né? As reuniões de rota não podem ser chatas, as reuniões de rota não podem ser desagradável. Pelo contrário, tem que ser alegre, você tem que se sentir bem, tem que ser descontraído, as coisas, se trata de coisas sérias, mas tem que ter um momento onde você quebra o protocolo, que você quebra o gelo, que você tem um momento lúdico, um momento de ter uma brincadeira, uma piada, uma dinâmica. Isso é importante, e aí os clubes pecam em não fazer nada disso. Então, é importante também. E, basicamente, era essa ideia que eu queria passar para vocês, companheiros. Né? É pouco tempo aí a palestra, 30 minutos. Não sei se eu passei, acho que eu passei um pouquinho, mas a ideia é essa, de que é importantíssimo fazermos as reuniões cada vez melhor, dinamizar reuniões, criatividade, programar com antecedência, porque isso é indispensável para que a gente possa fazer reuniões com mais valor, mais interativa e que atraia o interesse dos companheiros de participar e, consequentemente, se manter dentro do clube. Né? Agradeço aí pela oportunidade e fico à disposição aí para alguma pergunta, algum questionamento, a gente tentar tirar. Obrigado, companheiro. Nelson, por favor. Governador Luiz Augusto, parabéns, a gente agradece pela sua brilhante palestra e aqui não tem bater palma, né, para saber se vai receber certificado, então nós vamos estar fazendo a entrega do certificado, fazer a leitura e a entrega do seu certificado, e será enviado posteriormente por e-mail e também pelo WhatsApp. Hoje o governador Luiz me pediu, manda o certificado para impor na apresentação. Eu falei, bicho, o certificado é dele, meu. Aí eu mandei, né? Para ficar aí. Aí, legal. Certificado. O Rotary Club do Rio de Janeiro, Rio Comprido, em conjunto com o grupo Turma do Corujão, na pessoa de seu coordenador, tem a honra de conceder a governador distrital 2016-17, Luiz Augusto Freitas Conceição, do Rotary Club de Ipiaú, Vale dos Rios, distrito 4.391, o presente certificado referente à sua palestra, programação do clube, proferida nesta data, proferida em reunião de nossa unidade rotária, Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2021. Assinada por Zélia Heraldit, secretária, Davi Luiz Ferreira, presidente, 2021-22, e Nelson, coordenador do grupo Turma do Corujão. Parabéns, governador Luiz, e muito obrigado pela brilhante palestra e pelo aprendizado a nós passado. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Gostaria de comunicar a todos que já podem abrir seus microfones para perguntas ao nosso governador e palestrante. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... através da solicitação da mãozinha na tela, que a Ana vai encaminhar. Vou começar fazendo a primeira. Luiz, você foi fabuloso. Eu acho que você retratou com fidelidade tudo que tem que ser apresentado em uma reunião. Adorei, principalmente as estratégias de plano B. Eu sempre, quando coordeno algumas conferências, falo, ó, quando um palestrante faltar, nós temos que ter o plano B sempre. Não só nas nossas reuniões, mas na nossa vida também, né? Não é só... Então, foi perfeito nessa colocação. Eu acho que tudo que você colocou, bem pragmático, mas, pô, é perfeito, muito, muito bom. Parabéns, companheiro, muito obrigado, tá? Obrigado, Davi. Presidente, por enquanto não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada, não. É que a reunião foi tão precisa que, pô, nem precisa. O Nelson vai fazer. Vamos lá, Nelson. Já que ninguém levanta, eu vou levantar, né?
Governador Luiz, parabéns, uma palestra brilhante e um tema tão importante, né? Que estimula os clubes a fazer, né, uma reunião bem planejada. E um exemplo de reunião bem planejada é essa reunião que está aqui acontecendo hoje, né? Todo o texto, tudo que vai acontecer, até os horários, 19 e 17, fantástico. Então, isso aqui é um exemplo já da programação do clube, né? Em relação à reunião. Então, fantástico aí a Zélia, presidente Davi, todos que organizaram, planejaram essa reunião, fantástico, e já vem de encontro com a sua apresentação, né? Então, tá de parabéns. E esse tema, na minha opinião, a gente tem que levar para todos os clubes do Brasil. Tem que mais pessoas conhecerem e estar utilizando esse seu conhecimento que você passa tão bem para a gente. Então, eu quero dar os parabéns aí, e a gente fica muito feliz em estar podendo participar junto aqui e aprendendo mais sobre esse tema tão importante. Valeu, Nelson, obrigado. Parabéns, Nelson. Realmente é um tema que eu sempre falo. Se todo PETS tiver uma pequena palestra sobre isso, meu amigo, o presidente flui seu período com muito mais naturalidade. Realmente isso aí devia ser obrigatório junto aos presidentes, né? Exatamente. Facilita, né, Davi? Facilita bastante. E eu brinco bastante que tem que ter o plano A, plano B, plano C. Porque conforme for falhando, você já está preparado, né? Muito legal isso. E nós já tivemos vários exemplos disso, né, Nelson? Exato. Ainda mais com a tecnologia, né? A tecnologia é terrível, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Maria Inês. De levantar a mão. Oi. Pode falar, Maria Inês. Muito obrigada. Eu gostaria de saber do horário da reunião. O que você acha, governador? Alguns clubes, eles têm o início marcado para as 19 e começam com 10, 15 minutos, né? Outros com 5, outros com... Ainda não existe norma, né? Mas o que seria de bom tom atualmente? Bem, eu já vi alguns clubes que já marcam, né, no seu convite uma antecedência. Porque a gente tem observado o seguinte: nas reuniões virtuais, a gente tem percebido que tem pessoas que só entram na reunião a partir da hora marcada. Então, você marca 20 horas, as pessoas só vão entrar na sala a partir das 20 horas. Então, a gente percebe que depois que a reunião começou, é que vai chegando as pessoas, né? Então, talvez nesse caso das reuniões virtuais, seja interessante você colocar no convite um pouquinho antes do horário previsto para começar, para que na hora que for começar de fato, né, já tem as pessoas, a maioria das pessoas já estejam na sala. Como aconteceu hoje na reunião do Rio Comprido, ele já começa a reunião com antecedência, a diretora de protocolo já passa algumas informações antes da reunião, depois já informa o horário exato da reunião começar, e aí, quando a reunião começa, né, já com aquela tolerância já prevista, já tem grande parte das pessoas na sala. Então, isso já ajuda bastante para que as pessoas não percam o início da reunião, que se você marca 20 horas e começa a reunião, e a partir daí as pessoas começam a chegar, algumas pessoas vão chegar e vai perder parte da reunião. Então, eu acho que prudente, nas reuniões virtuais, que se abre a sala com um pouco de antecedência e já bote no convite essa antecedênciazinha para começar. Presidente, o companheiro Celso Mangueira gostaria de falar e depois o companheiro Oswaldo Nóbrega. Boa noite a todos. As menções elogiosas ao governador Luiz Augusto já foram aí colocadas. Eu só gostaria de fazer um destaque. Eu conheci, logo no início da pandemia, das primeiras reuniões virtuais, numa festiva, me parece, num clube do interior da Bahia, parece no Jequié, parece 20 anos daquele clube, né? E naquela oportunidade ele já mostrava essa habilidade dele tremenda com os efeitos virtuais, né? Eu tenho assim, ele como tem aquele O Senhor dos Anéis, ele é o senhor dos efeitos virtuais, né? Com certeza tem aprimorado. E desde aquela época, desde as primeiras reuniões, ele me cedeu essa apresentação e hoje, né,
tornou-se aí uma febre. Parabéns. Mas eu gostaria de colocar a questão da formalidade, né? Eu sou do tempo onde uma reunião era extremamente mais formal, que não é muito recomendável, né? Onde as pessoas só falavam na tribuna, né? Ninguém falava, mas gradativamente, por uma questão, isso aí foi se perdendo, né? De repente, uma reunião que era conduzida dentro de uma liturgia, né? Mas um pouco mais formal, ela gradativamente ela foi se perdendo. E em alguns momentos ela parece mais bate-papo do que reunião. As virtuais também estão caminhando mais ou menos nessa situação. De repente é um bate-boca que você, né, não consegue. O que você recomenda aí com relação a essa situação? Pois é, companheiro. Como eu disse, a formalidade tem que existir, mesmo no virtual. Agora, essa dose da formalidade é que tem que ser variável, né, para cada clube. O Rotary, como eu disse no início aí, que o Rotary tem manual para tudo, menos para protocolo. Não existe no Rotary um manual de protocolo. Porque o manual de protocolo ele tem a ver muito com as formalidades legais, e isso varia de país para país, de região para região. Então, no Brasil, nós temos leis federais que determinam como deve acontecer as formalidades em eventos cívicos. E o Rotary, então, se apropriou de muitas dessas formalidades para dentro do Rotary. E isso em outros países é diferente. Para você ter uma ideia, eu já vi algumas apresentações, algumas reuniões em Portugal, de clube de Portugal, onde no momento da saudação ao pavilhão nacional, as pessoas vão lá e se enrolam com a bandeira, né? Aqui no Brasil, até para pegar na bandeira, tem que ter cuidados especiais, né? Você vê que quando em atividades cívicas, onde existe o manuseio da bandeira nacional, as pessoas, os soldados estão de luvas, né? Porque não é recomendado você pegar e sujar, né, com sua mão, manchar a bandeira. Então, são culturas diferentes, e a gente tem que trazer isso para dentro do clube também. Só que você tem que saber dosar essa formalidade para não prejudicar o andamento da reunião. Se você faz uma reunião com uma formalidade muito rígida, você termina até inibindo aquele companheiro mais tímido, mais que tem vergonha de falar em público, às vezes tem vergonha de ir numa tribuna, então você inibe. Então, cada clube tem que dosar essa formalidade de forma que venha melhorar, que venha facilitar o desenvolvimento do seu clube e da reunião, e não prejudicar. Então, agora tem que ter a formalidade, as pessoas, como você disse, não pode simplesmente todo mundo quer falar ao mesmo tempo, é aquele bate-boca, e se tem um protocolo, o protocolo tem que, nesse momento, tomar a direção e chamar atenção e fechar o microfone, se for necessário, ou chamar a atenção daquele companheiro que está extrapolando e prejudicando o desenrolar da reunião. Isso tem que ter, né? Ou no presencial ou no virtual, isso tem que ter. Então, a minha recomendação é essa. Não deixe de ter protocolo, dosem essa formalidade, né? Essa rigidez adequadamente para as características do seu clube, da sua região, e não venha prejudicar o desenvolvimento do clube. Agora o companheiro Oswaldo Nóbrega e depois o governador Nilton Amaral também gostaria de falar. Boa noite a todos. Eu sou do João Pessoa, Tambaú, Paraíba. E eu quero parabenizar o governador Luiz Augusto pela palestra muito ilustrativa e fácil de compreender. Meu abraço ao meu companheiro Nelson. Nunca mais estive presente no Corujão. Mas eu tenho só uma curiosidade que eu quero aí manifestar para vocês e saber qual é o nosso comportamento. Nós estamos reclusos desde março do ano passado. E nós temos reuniões virtuais e a gente apela para os companheiros para acompanhar a reunião. Mas há aquela dificuldade de alegação de que não tem o computador, não sabe manusear a internet, mas tem um celular que não deixa de fofocar o tempo todo.
qual é o nível de tolerância para essa gente que está há 1 ano e meio sem assistir uma reunião sequer? É complicado, né? É complicado. A gente tem que entender, ou buscar entender o real motivo dessa ausência. Se é apenas desculpa para não participar, porque a gente já descobriu aí, a gente já percebeu, que tem muitos companheiros que se aproveitaram da pandemia para se afastar do clube. Então, ele já tinha essa intenção de se afastar, e aí aproveitou a pandemia para se afastar. Então, ele vai usar todas as desculpas para não participar. E existem aquelas pessoas que querem participar, demonstram interesse, mas têm dificuldade. Aí é diferente, então a gente tem que perceber isso. Para aqueles que têm interesse, um exemplo, um companheiro mais idoso e que não tem habilidade com as ferramentas, uma sugestão que já vi que deu certo, que algumas pessoas já fizeram, já apresentaram esse depoimento, né, que deu certo, eu acho interessante, é de que alguém do clube, tem duas situações. Uma, você envolver a família, porque se a pessoa é idosa, você tem lá uma esposa, um filho, um neto que sabe manusear, e que pode, se você orientar, passar para ele, pegar o contato dele, passar para ele o link da reunião, esse filho, esse neto, alguém da casa vai abrir a reunião e já entregar para o companheiro já a reunião aberta ali, ele não tem dificuldade, ele vai poder participar, e aí só vai orientar alguma coisa a ele em relação a abrir microfone, fechar microfone, alguma coisa nesse sentido. Mas se ele tiver interesse, ele vai participar tranquilo. A outra é de algum companheiro que tem interesse e dizer, você convida ele diz assim, eu não sei mexer, coisa e tal, e o companheiro diz assim, então eu vou assistir a reunião aí em sua casa com você. E aí o companheiro vai para a casa dele, leva o notebook ou mesmo no celular e assiste junto com o companheiro aquela reunião. Porque alguns companheiros mais antigos, que têm um valor muito grande para ele, a presença, a formalidade, eles vão ter um bloqueio aí em relação ao virtual. Então, talvez no momento que eles verem como é que funciona, que dá para interagir, que dá para conversar, que dá para se divertir, eles vão ter um interesse também. Então, tem companheiro que nem sabe, nunca acessou uma reunião virtual, então não sabe nem como é. Então, eu acho que é um momento de apresentar esse companheiro de alguma forma, ou envolvendo a família, ou o companheiro indo na casa para mostrar como é que funciona a reunião virtual, né? E aqueles que perceber que o companheiro está desligado do meio, porque se ele está 1 ano sem participar de nenhuma reunião, eu acredito também que ele também não deve estar pagando ao clube. Porque se ele não está envolvido, não está participando de nada, não está se reunindo, não está dando opinião, não está se envolvendo com as atividades, certamente ele não está pagando. E aí, infelizmente, talvez seja o caso de chamar ele e dizer, quer ou não quer, então simplesmente a gente vai lhe desligar. A gente sabe que hoje em dia está essa campanha grande aí de não tirar ninguém, mas não faz sentido também você manter uma pessoa 1 ano no clube, ou sem pagar o clube, sem participar, né, tendo essa despesa para o clube e manter só para manter o número de associados. Então, cada caso é um caso, acho que os companheiros se conhecem, né? A gente conhece os companheiros da gente, a gente sabe se eles têm interesse, se não tem, se é desculpa, se não é, e aí tomar atitude a partir daí. Envolvendo sempre, logicamente, isso não tem que ser decisão do presidente, envolve aí o conselho diretor para tomar decisões mais adequadas. Obrigado, doutor. Parabéns, Luiz Augusto. Parabéns. Obrigado, companheiro. Hoje nós tivemos no Rio Comprido uma reunião para se aprender a fazer reunião e tudo mais. Eu gostaria só de aproveitá-lo, Luiz Augusto, e te dar mais uma posição de plano B e um C também. Todos os clubes, virtualmente ou não, têm que fazer com que os associados do clube sejam conhecidos. E a maneira deles serem conhecidos, tanto virtual como não, é ele ir para a tribuna e fazer o Quem Sou Eu. Então, esse Quem Sou Eu, ele é para plano B e para plano C. Muito bom. Tem que aproveitar isso. Agora, vocês tocaram aí no problema dos associados que não participaram de nenhuma reunião nesse problema da pandemia. Cerca de 1 ano e meio, quase já, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses.
no meu clube, o Jacarepaguá, nós temos também... No Jacarepaguá, nós temos também alguns companheiros que não compareceram a uma única reunião, infelizmente. E estão pagam como se lá estivessem toda semana, virtualmente e tudo. E para maneirar um pouco a situação, a partir de setembro, nós vamos ter uma reunião virtual experimental. Vamos começar em setembro, para fazer essa experiência, para ver se o clube tem condições de fazer essa reunião mensalmente presencial. E, futuramente, como nós temos que conviver com o virtual, nós teremos e forçaremos o clube, se Deus quiser, conseguir continuar com reuniões híbridas. E eu tenho a impressão que será a solução. Nós estamos ansiosos para chegar dia 14 de setembro, para vermos os companheiros que não têm aparecido virtualmente e outros que só virtualmente. Então, a gente está com muita saudade do pessoal e é uma boa, e nós vamos torcer para que isso seja praticado mensalmente, uma única reunião presencial. Não sabemos se isso vai dar certo ou não. Vamos tomar todo o cuidado para evitarmos um mal maior. De qualquer forma, é um problema seríssimo que o Rotary está enfrentando. Tem muitos clubes com problema, cerca de mais de 30% com problema no país todo, inclusive no mundo. Tem muitos clubes que não sabem se reunir virtualmente. Eu conheço clubes, por exemplo, no Brasil, que só sabem se reunir presencialmente e numa mesa redonda. Ninguém vai à tribuna, o protocolo fala da mesa, o presidente fala da mesa, um de frente para o outro, para que a reunião flua e o clube floresça em projetos e tudo mais. É só essa observação que eu queria fazer e parabenizá-lo mais uma vez, a você e ao clube, o Rio Comprido, e ao Santo Corujão, que faz com que aconteçam reuniões muito especiais. Parabéns, Nelson, parabéns, Davi, e parabéns, Luiz Augusto. Obrigado. Obrigado, Nilton. Excelente ideia sua. O companheiro Carlos Evaristo, do Porto Maravilha, também quer falar. Pode falar. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Davi. Muito boa reunião. Parabenizo o governador Luiz Augusto. E, governador, o companheirismo é fundamental no Rotary, é a base de tudo, né? A união faz a força. E a dúvida é se, com esse ambiente virtual, o companheirismo vai se manter no mesmo nível das reuniões presenciais. Nós temos visto que, nas reuniões virtuais, está se batendo recordes de público, de participantes, e se isso é um indício de que o companheirismo vai ser igual ou até melhor do que nas reuniões presenciais. Mais uma vez, aí entra a criatividade, né? Tem clubes que estão fazendo companheirismo com bingos, né? Para brincar mesmo, não aquele bingo solidário, mas bingo mesmo para brincar, né? Tem clube que está fazendo atividades culturais e tem clube que está simplesmente batendo papo. Eu sempre gosto de citar, quando falo em companheirismo, eu gosto de citar sempre o Corujão, né? O Corujão, nas suas reuniões, tem o palestrante, depois tem as perguntas, coisa e tal. Quando termina tudo, acabou as perguntas, não tem mais nada, se dispensa o palestrante, mas aí acontece o quê? Não tem hora para acabar, a reunião não se encerra. Algumas pessoas que têm outros interesses ou que querem dormir, vão dormir, e tem um grupo que fica até 3 horas da manhã, em média, batendo papo. Aí a gente pergunta, poxa, como é que fica até 3 horas da manhã, 20 pessoas, 15 pessoas, batendo papo na internet, em vez de estar dormindo? É justamente pela
a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim, né? Essa carência nossa de conversar, de brincar, de companheirismo é tão grande que as pessoas estão naquela reunião ali, batendo papo, falando, contando piada, brincadeira, e falando de tudo da vida, não só de Rotary, e as pessoas ficam. Então, eu acho que cada clube tem que buscar os seus interesses, as suas assim, cada clube tem a sua cara, né? Tem o seu jeito de ser. E cada clube tem que descobrir isso para fazer seu companheirismo. Né? De que maneira eu vou conseguir atrair os companheiros a permanecer na nossa sala, brincando, ou de que forma a gente pode manter essas pessoas aqui para que elas se sintam no companheirismo, numa descontração, num momento de lazer, mesmo virtual. Então, acho que cada clube tem que se descobrir. Mas que isso está acontecendo, está, e alguns clubes estão se descobrindo isso, estão conseguindo intensificar e mantendo essa chama acesa do companheirismo. O companheirismo tem sido mantido, né? Tem sido mantido. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Carlos. Todos participaram com as perguntas. Foi muito ilustrativo. Ana, nós como excedemos já um pouquinho a nossa reunião, vamos prosseguir com a nossa estatística. Depois vamos para o encerramento. Presidente, antes de passar a nossa estatística, eu gostaria de agradecer à companheira Érica Roriz e ao companheiro Nelson, que contribuíram para que essa estatística acontecesse. Nós tivemos 60 participantes em nossa reunião e são exatamente 20 horas e 23 minutos, continuamos com sala cheia. Tivemos os governadores Alexina Maria dos Santos, período 2022-2023, do distrito 4.500, Fauzi Haddad, 2020-2021, do distrito 4.521, José Boa Sorte Farias, período 2001-2002, distrito 4.391, José Moacir Trindade Almança, distrito 2020-21, perdão, período 2020-21, distrito 4.780, José Otávio de Azevedo, 1982-83, distrito 4.560, Luiz Augusto Freitas, período 2016-17, distrito 4.391, Newton José Amaral, período 2002-2003, distrito 4.571. Tivemos os governadores assistentes Alba Ferreira, Carlos Evaristo, Diva Esteves, Érica Roriz, Ione Moreira, Mira Beckmann, Nadege Gandu, Rodrigo Herrera e Zélia Erhardt. Falei todos sim. Tivemos os presidentes presentes, Ana Marta de Santana Ferreira, Carmen Santos, Celestino De Sico, Seleni Cute Salmança, Davi Luiz Ferreira, Edson Oliveira, Graça Pialho, Ivone Chalfun, presidente emérita, Luiz Augusto Freitas Conceição, Maria Inês de Castro Alves, Simone Cruz e Zélia Jacobino. Tivemos os clubes Brasil of Orlando, Buerarema, Caraguatatuba Poiares, Carnaxide, Curvelo Norte, E-Clube Distrito 4.440, E-Clube Esperanto, Feira de Santana Princesa do Sertão, Feira de Santana Subaé, Feira de Santana Novo Horizonte, Foz do Iguaçu, Três Fronteiras, França, Três Colinas, Glorinha, Guaratinguetá, Terra das Garças, Ipiaú, Vale dos Rios, Jacareí, Atenas Paulista, João Pessoa, Tambaú, Londrina, Xangri-Lá, Macapaçu, Natal Reis Magos, Nova Iguaçu Leste, Pontal, Porto Maravilha, Rio de Janeiro, Bom Sucesso Ramos, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Rio Comprido, Rio de Janeiro, Rio Comprido, Vesper, Rio de Janeiro, Dois Irmãos, Rio de Janeiro, Pilares, Rio Grande, Cassino, Rio Negro, São José dos Campos, Jardim das Colinas, São Cepé, Senador Guiomar, Taubaté, Trujillo Norte, Uberlândia, Cidade Industrial, Uruguaiana, Santana Velha. Tivemos os distritos 1960, 1970, 4.391, 4.440, 4.465, 4.540,
4.560, 4.571, 4.670, 4.680, 4.710, 4.720, 4.770, 4.780 e 6.980. Fora os companheiros que assistiram através do Facebook. Gostaria de constar também, presidente, que essa estatística é com base em todas as informações cedidas em nosso chat. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Lúcia. Convidamos vocês para na nossa próxima reunião, segunda-feira, dia 23 de agosto, às 19 horas, quando receberemos a governadora distrital 2020-2021, Cacima Campanha, para uma palestra, conversando sobre o DQA. Estou extremamente feliz com tudo que aconteceu, uma reunião com todos esses companheiros de valorosos que nós temos, inclusive internacional, Portugal, Estados Unidos. Luiz, muito obrigado, minha gratidão para você. E conte com o Rio de Janeiro, o que precisar, nós estamos aqui à disposição. Eu estive observando que uma caravana foi da Bahia, né? Por que será? Muito obrigado a todos. Nelson, por favor, você conclui a reunião, tá? Muito obrigado. Okay. Quero agradecer o presidente Davi por ter convidado a turma do Corujão para poder emparcerar essa reunião. A gente fica muito honrado, muito feliz por essa oportunidade. Quero agradecer a todos os presentes aqui que participaram dessa reunião e um agradecimento especial a todos os corujões, né? Que realmente o sucesso é que o Corujão somos todos nós. Então, o pessoal, eles atendem o chamamento e vêm, né? Prestigiar a reunião, vem apoiar o palestrante, vem apoiar o clube. E é isso daí, vocês viram a quantidade de clubes aí presentes, né? E a gente fica muito feliz com esse resultado. Quero dar parabéns para a Ana, que fez uma estatística maravilhosa, né? Todos aí ajudaram também no registro e também no preenchimento do chat. Então, parabéns a todos. A gente agradece muito a oportunidade. Estamos abertos para parcerias com os clubes que desejarem convidar. Tá? E o importante é isso. A gente sempre está trazendo conhecimento de Rotary e crescendo cada vez mais e nos apaixonando cada vez mais pelo Rotary. Tá? Então, com o lema Servir para Transformar Vidas, eu declaro encerrada a reunião e convido a todos para saudar a bandeira. As bandeiras, né? Parabéns, Nelson, parabéns, Davi.